Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 27 de Kislev do ano 5783. Estamos no dia 21 de dezembro do ano de 2022. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal, mais as leituras diárias. Hoje nós estamos no quarto dia da semana, o quarto dia para o Shabat. E então nós estamos na nossa quarta aliá, a nossa quarta leitura da Parashá da semana. Hoje, 27 de Kislev, até o pôr do sol, nós estamos aí no terceiro dia de Hanukkah. Ao pôr do sol, nós teremos aí então a nossa quarta noite de Hanukkah e, portanto, no anoitecer, nós teremos aí o acendimento da quarta luz de Hanukkah, e daqui a pouco vamos trazer uma mensagem correspondente à quarta noite de Hanukkah, ok? Hoje na história mundial e judaica, o que nós temos hoje para frisar dentro da história judaica? Então hoje, 27 de Kislev, do ano 5783, então nós estamos aí no dia 27 de Kislev. Nesta data, no ano de 2105, a contar antes da era comum, né? Antes do tempo presente aí, desta era comum, então no ano 2105, foi quando terminou o dilúvio. O dilúvio, né, que demorou um ano. Então nós temos aí exatamente o final do dilúvio, na época de Noah, que terminou exatamente na data de 27 de Kislev. Ok? Então o dilúvio durou exatamente um ano inteiro e está registrado em Bereshit, Gênesis, nos capítulos de 6 a 8. No ano 139 da nossa era comum, né, nós temos aí a questão do... antes da era comum, no ano 139, nós temos a questão do milagre de Hanukkah, né, que aconteceu no dia 25 de Kislev, do ano 3622, a contar da criação, quando os macabeus, né, libertaram o templo sagrado em Jerusalém, e após derrotarem os exércitos, né, vastos e mais numerosos, que era o exército do rei grego sírio, Antíocos IV, que tinha tentado desenraizar à força as crenças e as práticas judaicas de todo o povo de Israel. Então os vitoriosos judeus, eles consertaram, purificaram e reconsagraram o templo ao serviço de Deus, né? Porém, todo o azeite do templo estava realmente profanado e apenas uma pequena ânfora que foi encontrada em que estava ritualmente pura, né? Então não havia contaminação. Então essa pequena ânfora, que era para durar apenas para uma noite, quer dizer, apenas para um dia, ele acabou, né, acontecendo o milagre de Deus, que de forma milagrosa durou 8 dias consecutivos, né, até que fosse preparado uma nova remessa de azeites ritualmente puro, através dos Kohanim, ou sacerdotes. Então, devido a isto, os sábios instituíram então a festa de Hanukkah com 8 dias, na qual as luzes são acesas todas as noites, para relembrar e tornar público o milagre de Hanukkah, que é o milagre da luz, o milagre em que a luz preservou e perseverou diante das trevas, né? Porque na realidade o que Antíocos IV tentou fazer na prática foi uma guerra espiritual entre o bem e o mal, entre a luz e
as trevas. Então, devido a isto, né, os milagres das vitórias do pequeno exército comandado pela família dos Macabeus, que eram de sacerdotes e não tinham um preparo adequado para a batalha, né? Foram milagres que aconteceram durante as vitórias, né, sobre esse numeroso, em torno de 40.000 soldados gregos e sírios, muito bem equipados e muito bem preparados para a batalha, né? Então, foi exatamente a vitória dos poucos sobre os muitos, a vitória dos fracos sobre os fortes, né? A vitória do bem contra o mal. Mas o grande milagre de Hanukkah não foram estes. O grande milagre de Hanukkah foi exatamente a luz da menorá, que era para ficar apenas um dia, uma noite, um dia acesa. Ficaram 8 dias, 8 noites, 8 dias consecutivos acesos, né? Por uma pequena ânfora de azeite não contaminado, até que uma nova safra de azeite ritualmente puros fossem devidamente preparados, e aí então voltou à normalidade, ok? Então, por que o milagre da luz, o milagre do azeite, que era para durar apenas uma noite, durou 8 dias consecutivos? É porque em si o propósito do rei grego sírio Antíoco IV era exatamente o quê? Desenraizar à força as crenças e as práticas judaicas do povo de Israel. Ou seja, na realidade, a guerra ela era espiritual, ela não era física. Era uma guerra que estava se travando no mundo espiritual. Por quê? Porque queria, né, o propósito, né, de Antíocos era exatamente o quê? Era fazer com que o povo judeu perdesse consciência no único Deus, consciência da família e consciência da liberdade. Então, este sistema, ele sempre se mostrou presente através da história da humanidade, entre as nações, fazendo exatamente isso. Vejam bem que o povo judeu é o único povo em toda a história da humanidade que preservou 100% das suas raízes, apesar das intensas perseguições, exílios, permaneceu 100% enraizado às suas origens. Então esta luta, essa guerra que se travou naqueles dias, foi exatamente mais no âmbito espiritual do que físico. Então foi uma vitória espiritual, onde não se perdeu consciência de Deus, consciência de família e consciência de liberdade. Se, porventura, tivesse acontecido que o povo judeu totalmente tivesse perdido a consciência do único Deus, tudo voltaria ao zero absoluto. Tudo voltaria somente àquele princípio. Só Deus existiria. Por quê? Porque o mundo entraria num caos tão profundo, entraria numa escuridão tão tensa, que não haveria outro remédio, a não ser fazer com que tudo voltasse ao zero absoluto. Então, por isso, os sábios dizem, e é uma realidade, que o mundo existiu provisoriamente até a outorga da Torá no Monte Sinai. Quando houve a outorga da Torá no Monte Sinai, então o que aconteceu? Oficialmente ali nasceu o povo judeu, a prática do povo judeu para o judaísmo, a crença no único Deus. Então aí, de fato, o mundo ele passou a existir de fato, legal e real. Se porventura, nos dias de Antíocos IV, nos anos 130, antes da Era Comum,
se o povo judeu tivesse totalmente sido assimilado pelas intenções de Antíocos IV, fazer com que o povo judeu perdesse a consciência no único Deus, a consciência de família e de liberdade, e tivesse se entregado realmente a toda a filosofia grega síria, os Seleucidas, e perdido completamente a crença no único Deus, o caos seria absoluto e tudo voltaria ao zero absoluto. Só Deus existiria. Então, por isso, amados, a realidade é que, como nós vamos ver durante os estudos da Torá, Deus incumbiu a nação de Israel para ser luz para as nações. Através do povo judeu, Deus deu a mensagem para que as nações venham conhecer o monoteísmo, a crença no único Deus, através do povo judeu. Então, por isso, a luta, a guerra, ela é espiritual. Porque o sistema, ele quer que as pessoas percam completamente a consciência no único Deus, no único Criador, no único Redentor, no único Salvador, o único que está acima de tudo e de todos. Então, enquanto houver um judeu e enquanto houver um não-judeu que continue no monoteísmo, o mundo tem esperança de não voltar ao zero absoluto. Então, por isso, nós precisamos, entre as nações, sermos luz para as nações, para os povos. Não podemos perder o foco, em hipótese nenhuma, de transformar este mundo para ser a moradia de Deus, porque esse é o propósito de Deus, entendeu? Então, é isso daí. E também no dia de hoje, né, é lembrado, né, o falecimento do rabino Chaim de Tissernovitz, no ano 1817, né? O rabino, ele nasceu no ano 1760, faleceu no 1817. Ele foi o discípulo do Maguide de Mezerich e de Rabi Yehiel Michel de Zlotchov. E ele escreveu o livro, né, um livro famoso no meio judaico, Poço das Águas Vivas, trazendo muitas sabedorias dentro desse contexto. Um comentário sobre a Torá, trazendo então comentários da Torá como água ou águas vivas, né? Então, ele faleceu no terceiro dia de Hanukkah, né? Que corresponde ao dia de hoje. Até o pôr do sol, estamos no terceiro dia de Hanukkah. Também neste mesma data, né, 27 de Kislev, nós temos aí a segunda libertação do Rabi Sheneuer Zalman de Liad, que ocorreu no ano 1800, né, que foi libertado das prisões comunistas atrás da cortina de ferro. Então, 2 anos após a sua primeira prisão e libertação, no ano de 1798, o Rabi Sheneuer Zalman de Liad, fundador do Chabad, foi preso pela segunda vez, novamente, né, sob a acusação do quê? Acusações eram de que os seus ensinamentos da Torá minavam a autoridade imperial do czar, certo? Então aqui, o que você tem de aprendizado real? O sistema não suporta ensinamentos bíblicos. O sistema não tolera ensinamentos da Torá, baseado nos 5 primeiros livros da Bíblia. O sistema não consegue suportar a crença no único Deus. Então, por isso, quando se diz Deus está acima de tudo e de todos, ofende o sistema, ofende, entre aspas, os reis do sistema, porque eles querem
se sentir como Deus, querem ser respeitados como deuses e não admite que nada e ninguém esteja acima deles. Então esse é o sistema, desde o princípio, sempre querendo para si toda, entre aspas, toda a glória, entendeu? Então por isso o sistema não suporta realmente ensinamentos bíblicos, colocando Deus acima de tudo e de todos. Ok? Então, você está entendendo o que está acontecendo aí fora? Não é uma mera coincidência. Os figurinos são diferentes, mas o sistema continua o mesmo. Perder a consciência de Deus, perder a consciência de família e perder a consciência de liberdade. Se o sistema ele consegue isto, é isso que você vê por aí através da história, a famosa massa de manobra. Né? Entre aspas, né, como dizem o ditado, né? Entre aspas, né? O sistema faz com que as pessoas vendam a própria mãe para que eles consigam os intentos, infelizmente, né, pelas ideologias que traz aí, né? Como nós já vimos aí, né? O coração do sábio, ele pende para a direita, o coração do tolo pende para a esquerda, onde é representada, a esquerda representa sempre todo o mal, tudo aquilo que não presta, ok? Contra Deus e contra tudo que está conectado com Deus. Então, né, pela segunda vez, ele foi preso, o Rabi Sheneur Zalman de Liad, com essa acusação, que é a sua religiosidade, que os seus ensinamentos de Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, colocavam a autoridade do Kizar sob ameaça. Então, por isso, crença, consciência de Deus, família e liberdade, ela ofende aqueles que estão nas lideranças dos sistemas. Pode ser chamado de globalismo, progressista, o raios que o parta, seja o que for, é sistema contra Deus. Então, por aí, né, eles acabam acusando as pessoas daquilo que eles são, né? E nesse sentido, levantam falsas testemunhas ou falsas acusações e vai prendendo. Não estão nem aí. Lei, esquece. Então, dessa forma, o seu segundo encarceramento foi menos severo que o primeiro, né? Porém, os Hassidim, os devotos, os seguidores, né, do Chabad, marcaram o aniversário de sua libertação no 3º dia de Hanukkah, com farbrengens e com o estudo de seus ensinamentos, ou seja, né, as histórias racídicas e de estudos. Segundo outras versões da história, a libertação ocorreu no 5º dia de Hanukkah. Aparentemente, a libertação ocorreu em 2 etapas, por isso que falam o 3º e o 5º dia, ok? Só para recordar, hoje ao pôr do sol, após o pôr do sol, então nós teremos a nossa 4ª noite de Hanukkah, e então teremos o acendimento da 4ª chama, a 4ª luz de Hanukkah. E também, né, só recordando, né, esses dias, esses 8 dias de Hanukkah, estão conectados, né, com alimentos fritos, né, à base de óleo, também látex, né, que são panquecas de batata, né, tem receita aí no site, né, no site judaicos, que fala, né, a batata é ralada, etc, e tal, a forma de o fazer, né. E também tem nesses dias o famoso Sufiganiot, que traduzidos são os sonhos, os famosos sonhos, aquela que faz parte da confeitaria, né, das padarias, né, os famosos sonhos, né, em celebração ao milagre do azeite. Também nesse período, ela costuma-se consumir, né, muitos produtos à base de laticínios, para lembrar o ato heróico de Yehudit, né? Até o 8º dia nós vamos trazer aqui a história de Yehudit,
né, que foi a que venceu o grande general inimigo, né? E temos aí o peão, o Sevivon, né? O Dreidel, o Sevivon, o peão, que tem escrito as 4 letras hebraicas, Nun Gimel Rei Ishim, Nesgadol Hayasham. Um grande milagre aconteceu lá. Então a criançada e os adultos também, né, colocam lá chocolates, doces, né, moedas de R$1, né, e somam lá os participantes do jogo, né, colocam lá o seu chocolate, seus doces, né, o seu real, e aí vão rodar o peão, e segundo a letra que cair, aí vê lá se coloca mais no monte, né, ou chocolate, ou doces, ou o real, né, se ganha metade, se ganha tudo, ou se não se ganha nada, né? Então é o jogo de Sevivon, Dreidel, que se faz nesses dias aí, ok? A mensagem que fica aqui, quando você for acender a quarta chama de Hanukkah, então é dedicada hoje à noite, é dedicada aos sentidos. É a sala de jantar, que corresponde à sala de jantar. Aqui nós temos uma mensagem falando sobre a união do sagrado e a união do profano. No bom sentido, nós vamos ver agora. O mundo secular, né? Então vamos ver o que nos fala essa mensagem. Veja-se sentado, então, a uma mesa prateada, arrumada para um banquete. Você é convidado e anfitrião, chamado a trabalhar, a comer. Como está o seu prato? Cheio? Qual o tamanho da sua necessidade ou das suas necessidades? O seu espírito é nutrido à medida que o seu corpo se alimenta? Lembrando o equilíbrio, né? A alma e o corpo. A quarta noite ela é dedicada à sala de jantar e seu espaço vizinho, a cozinha. Este é o local do apetite repleto, com todas as coisas deliciosas para os sentidos. No centro da mesa está uma fina tigela de shemen, que significa azeite de oliva. Pois shemen, ele é o símbolo do paradoxo que se conhece no campo sensual, onde o sublime e o material se encontram e jantam juntos, seja em harmonia ou na mais completa discórdia. Shemen, o azeite da unção dos reis, as marcas do Mashiach, o símbolo essencial de Hanukkah. É a própria veste gotejante da redenção. É o alimento para a vela, para o pavio, sobre o qual a chama sagrada se alimenta. É o máximo do sublime, mas é também o mais baixo do mundano. Como também quer dizer gordura, no hebraico é shuman, gordura, significa que é grosso e físico, a suprema imagem do mundo material, a massa onde o espírito reside. Essa noite é dedicada a equilíbrios delicados, onde nossos desejos vão jantar, oferecendo prazer em cada embelezamento, combustível para o fogo da vida, embora o azeite unja e alimente, derramando ele irá apagar a luz. Então, nesta quarta noite, quando você for acender a sua quarta chama, né, na sua casa, nas suas comunidades, nas sinagogas Benei Noach, né, está dedicada aos sentidos, a sala de jantar. Aqui nós temos dentro dessa mensagem a união do sagrado e do profano para realmente refinar o mundo. Nesse sentido, nós vemos aqui na mensagem que nos fala exatamente sobre o azeite de oliva,
o shemen, azeite de oliva, que é um símbolo do paradoxo do sensual, o semen, onde o homem e a mulher coabitam na sua intimidade, e o semen é uma realidade. Esse é um momento sagrado e profano ao mesmo tempo. É um momento muito elevado e também muito baixo, porque nós temos aí, segundo os nossos mestres, nós temos aí a unidade entre o espiritual e o físico, entre a alma divina e a alma animal, por causa dos sentidos, dos seus prazeres. E esta união vem trazer para nós exatamente o que? A união do sagrado e do profano, no sentido de purificar o mundo, para que realmente seja transformado na moradia de Deus. Então, nesse aspecto, vem trazer para nós a mensagem de Mashiach, que é exatamente a unidade, a união, a harmonia entre o divino e o humano, entre o espiritual e o físico. Então, Mashiach, ele vai trazer isto de forma plena nos dias da redenção final. Porém, nos nossos momentos em que nós vivemos, até que Mashiach se revele, nós temos que ter esta visão, a visão do casal, a visão do marido e da esposa, do homem e da mulher. É um momento sublime, é um momento muito sublime espiritualmente, e também é um momento muito ligado, conectado com o mundo físico, profano, por causa dos desejos da alma animal. Esta união é para trazer um refinamento das nossas vidas, para que nós possamos refinar o mundo. Então, por isso, realmente, a intimidade do marido e da esposa, ela representa, de fato, uma união que precisa ser sublime e refinar o nosso eu, a nossa alma animal, a nossa vontade, os nossos sentidos, para que nós possamos, dessa forma, fazer deste ato um ato sublime, santo, para que mais e mais o espiritual e o humano estejam em paz harmoniosa, para juntos estar realmente refinando o mundo. Então, em todos esses sentidos, mostra para nós que o equilíbrio dos desejos, o equilíbrio dos nossos sentidos, além de nos purificar, também ajuda a refinar o mundo, para cumprirmos a tarefa suprema, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. É a quarta noite do nosso Hanukkah, é a sala de jantar. Por isso, saibamos discernir de fato, com sabedoria, temor aos céus, amor a Deus, para que mais e mais sejamos refinados e possamos refinar o nosso mundo. Baruch Hashem. Ok? Hoje nós estamos então na nossa quarta aliá, e na nossa quarta aliá nós temos aí então em Gênesis, Bereshit, capítulo 41, a partir do versículo 53, e vamos até o capítulo 42, verso 18, onde nós temos aí o início da fome, propriamente dita, cessa-se os 7 anos de fartura, então inicia, a princípio, os 7 anos de fartura, como vimos ontem, que era para ser 42 anos, mas aí o Tzadik Yosef, né, ele roga a Deus que sejam apenas 7, e Deus atende o pedido de Yosef, então estipula, determina que serão 7 anos. Então agora cessam os 7 anos de fartura, certo? E inicia então os 7 anos de fome, né? Que vai se espalhando por todo o Egito e por toda a terra e as nações existentes naqueles dias, ok? E isso afeta a todos,
sejam grandes e pequenos, ricos ou pobres, afeta a todos. A riqueza, ela se torna vã diante da miséria, entendeu? Por isso que você vê vários países aqui vizinhos nossos, né, que através do estabelecimento de um sistema socialista comunista, o rico perde tudo. E o pobre, ele já não tinha o que perder propriamente dito, ele acaba perdendo a própria vida. Porque a fome mata. Então, por isso, o sistema, amados, não adianta você que diz que crê no único Deus, que vive o monoteísmo, você aceitar um sistema desse, você defender um sistema desse, você defender pessoas, políticos que são que são a favor desse sistema. Você precisa rever os seus conceitos espirituais. É muito maligno esse sistema. É muito perverso. O pobre, ele mata. O rico faz com que ele se torne pobre. E, na sequência, a morte é o próximo passo. Misericórdia. Então, né, dessa forma, a fome então se alastra por todo o Egito e também atinge as nações. Entre elas, a partir do capítulo 42, nós temos aí exatamente o que? Chega à terra prometida, a fome, a miséria se alastrando, né? Então aí a partir do capítulo 42, nós temos aí o início, né, dizendo Iácove, por inspiração divina, que havia alimento à venda no Egito. E ele disse a seus filhos, por que vocês estão se exibindo? Nesse sentido aqui, parece algo esquisito. Por que Iácove, ele repreende os seus filhos, né? Os 10, aqueles 10, né? Aqueles 10 filhos. Quem são eles? Reuven, Shimão, Levi, Yehudá, Isahar, Zevulun, Dan, Naphtali, Gade e Asher. Então, esses 10 filhos, com exceção de Iosif, que está no Egito, e de Beniamim, que está ali junto com eles, está ali junto com o pai Iácove. Mas Beniamim é o caçula, é o mais inferior dos irmãos, por assim dizer, e ele sempre se mantendo na modéstia, quietinho ali com o papai e está tudo certinho, entendeu? Mas esses 10 filhos, por que Iácove vem e repreende eles? Porque vocês estão se exibindo. Então aqui nós temos vários comentários, né, que os nossos mestres trazem, né? Temos Ramban, que é Narmânides, né? Mizrahi, Nahalat Iácove, temos aí o Kli Iakar, temos o Mahashar, né? O Rashiban, o Rashi, né? Maimônides, o nosso próprio Rebbe Menachem Mendel, o líder espiritual máximo da nossa geração, né? Trazendo vários comentários aí, né? Que nós vamos fazer aqui um resumo. Vejam bem, a primeira questão aqui é que Iácove, ele está chamando a atenção dos seus filhos que a fome está assolando o mundo. Eles ainda tinham provisões. E por que vocês estão se exibindo? Ou seja, vocês estão se exibindo, esnobando, porque temos ainda provisões e o mundo está sendo assolado por fome e miséria? Vocês não têm motivo para se exibirem. Então, Iácove estava chamando a atenção dos seus 10 filhos para que eles mantivessem a compostura da humildade, da simplicidade, e que não fossem exibidos. E por que Iácove estava apreensivo, estava até mesmo com medo, como diz os nossos comentaristas, sobre essa questão dos seus filhos estarem se exibindo? Porque além deles terem provisões,
por um certo detalhe, vamos assim dizer, uma providência divina, eles ainda tinham provisões, né? Então eles estavam se exibindo por causa disso, ou seja, vocês não têm motivo para se exibirem diante das nações ou dos povos, porque ainda temos mantimento, porque a fome pode nos pegar também. Ela pode chegar até nós também. Então, mantenham a compostura da simplicidade e da humildade. Nesse primeiro aspecto, significa o quê? Posses. E dentro desse aspecto, a lição que fica para nós é que, por mais que nós tenhamos pouca ou muitas posses, nós não podemos perder a compostura da simplicidade e da humildade. Nós não podemos ficar ostentando posses. Vejam bem, por incrível que pareça, né, no mundo não judaico, né, existe uma visão negativa entre as nações, dizendo assim: todo judeu é rico. E esse ditado, vamos assim dizer, ela tem pego os Bnei Noach pelo pé. Tem muita gente que vem para o movimento Bnei Noach Brasil, sob a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstad, apesar que tem outros segmentos por aí afora, né? Mas, infelizmente, existe uma pecha, né, negativa sobre isso. Tem muitos Bnei Noach que querem saber como ficar rico como um judeu. Tem algum mal nisso? Não. Ficar rico, ser rico, não existe mal nenhum. Mas a pergunta é: por que você quer ficar rico? Para se exibir? Para ostentar luxo? Você diz assim: não, em absoluto. Não, não é isso não. Você está falando isso porque você não é rico. Você quer ser rico. Mas, quando você faz a sua autoanálise, você está lá dentro do seu ser pensando: se eu ficar rico, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou fazer assim, vou fazer assado. Você não fala que vai ostentar, mas você sabe que quer ostentar. E aí? Não pensei isso. Ledo engano. Não me engana, porque eu não gosto de ser enganado. E eu não gosto mesmo de ser enganado. Se você gosta de ser enganado, o problema é seu. Porque você mente para você mesmo e você é um mentiroso. E você sendo mentiroso, sabe quando você vai ficar rico? Sabe a resposta, né? Por isso, Yaakov, ele repreendeu seus filhos. Por que vocês estão se exibindo? Só porque ainda temos provisões, posses. Vocês não devem fazer isso. Vocês têm que manter a compostura da simplicidade e da humildade. Então, infelizmente, tem muitos Bnei Noach por aí afora, que não conhecem as 7 leis de Noach e as suas 66 ramificações, mas querem ficar ricos. Se envolvem com vários vídeos de vários rabinos falando sobre riqueza. E vão se enganando e não estão vivendo um monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Não estão conhecendo as 7 leis de Noach
e as suas 66 ramificações para um mundo melhor, porque estão olhando para o seu próprio umbigo, estão olhando para dentro de si mesmo, e estão procurando fazer tudo para ficar rico. Por isso que eu vim para o movimento Bnei Noach, que tem conexão com os judeus, e eu quero ficar rico. Ledo engano. Porque a riqueza que Deus fala e valoriza é a espiritual. Porque essa é eterna, a outra é passageira. Agora, uma coisa é certa, aquele que se entrega voluntariamente, por amor a Deus na sua vida, na sua jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, Deus pode até fazer com que ele se torne rico. Depende da vontade de Deus. Depende da vontade de Deus. E uma coisa é certa, ele, como conhece cada um de nós, e ele vendo que você pode se perder por causa da riqueza, é do agrado dele que você continue pobre e continue buscando Deus cada vez mais, para que você não perca a verdadeira riqueza que é eterna. Então, por isso, amados, você que está fazendo isso, pare de ficar assistindo tudo quanto é vídeo, de tudo quanto é rabinos, onde você faz uma maionese, e fazendo essa maionese, e ela ficando fora da geladeira, ela vai azedar. E ao comer, você pode trazer problemas sérios intestinais de infecção. E você pode sofrer muito com isso. Você pode gemer com muitas dores e chorar. Você é inteligente, está entendendo. Continuando, outro comentário que os nossos mestres fazem devido à questão de Jacó repreender os seus filhos, porque estão se exibindo. O segundo tópico, vimos aí o primeiro, posses, luxo. O segundo tópico é porque fisicamente eles eram belos e fortes. E eles não praticavam nenhuma academia, não. Eles também não praticavam aí comer isto ou aquilo para ficar bonitão, fortão, etc. e tal. Entendeu? Eles eram belos e fortes fisicamente. Por isso que, quando ele fala para os seus filhos não se exibirem, ele está falando dentro dos dois aspectos, de posses, de não ostentar, e fisicamente, de não se ficarem exibindo, se mostrando que são belos e fortes, mantendo a compostura da simplicidade e da humildade. Por quê? Porque tanto o ostentar posses, como o ostentar-se fisicamente, chama a atenção dos olhares. E a chamar a atenção dos olhares, levanta os ciúmes, a inveja, o mal olhado, e aí você começa a ter problemas. Então Jacó estava orientando os seus filhos a se manterem na compostura da simplicidade e da humildade. Você principalmente, né, o pessoal do interior, né, acredito que muitos já ouviram a seguinte expressão de observação. Você está vendo aquele senhor ali? Aí você olha para aquele senhor. Sim, estou vendo. O que você está vendo nele? Estou vendo uma pessoa comum, se vestindo de forma comum. O que tem isso? Aí a pessoa que fez a pergunta para você diz assim: você não imagina
a riqueza que aquele homem tem, as fazendas, o gado. Você não imagine as posses que aquele homem tem. Mas você olha para ele e você vê uma pessoa comum, uma pessoa simples. É um exemplo que estamos dando para falar sobre manter-se dentro de uma conduta de simplicidade e humildade. E aí, dentro desse aspecto, Iácov fala para os seus filhos, eu recebi por revelação divina que no Egito há de fato a venda de grãos para os povos. Vocês irão ao Egito para comprar alimentos para a nossa sobrevivência. E aí, mais uma vez, Iácov, ele orienta os seus filhos, não entram todos juntos pela mesma porta. Entre cada um por um portal, porque o Egito tem muitas portas de entrada. Não entre vocês juntos pela mesma porta, pelo mesmo portal, para não chamar a atenção das pessoas. Continuem a manter uma compostura de simplicidade e humildade. Não se exibam. E os filhos obedeceram. E eles entraram realmente por 10 portas diferentes. Aqui, num sentido ainda mais amplo, os nossos mestres, chamam a atenção de que Iácov, ele estava preocupado com exatamente os olhares de inveja e ciúmes dos seus irmãos, ou meio-irmãos, por assim dizer, de Ismael e os seus descendentes, e do seu irmão Esaú, que nutria por ele um grande ódio contra ele e contra a sua descendência, os seus filhos. Então, aqueles que odiavam, eles sempre estão no encalço dos seus descendentes. Então Iácov estava chamando a atenção dos seus filhos para que mantivesse a simplicidade, a humildade e ao mesmo tempo estivessem alertas, atentos aos inimigos. Por isso, entre cada um por um portal, para não chamar a atenção e para que os inimigos não se levantem rapidamente contra vocês. Este é um outro tópico dentro desse sentido aí, ok? Então, Iosif estava muito bem preparado, sabendo que realmente os seus irmãos, mais cedo ou mais tarde, chegariam ao Egito para que pudessem ali, sem sombra de dúvidas, comprarem alimento, porque a fome se alastraria e estava se alastrando por todas as nações, por toda a terra, ok? Então, o que Iosif faz? Ele manda os seus realmente estarem em todos os portais de entrada do Egito, para anotarem os nomes e a procedência de cada um que viesse ao Egito para comprar grãos para levar para as suas nações. E à noite, quando os portões eram trancados, então os relatórios eram levados para Iosif, para o vice-rei do Egito, e ele também, ele não era conhecido como Iosif, dentro do movimento, dentro do Egito, por melhor dizer, Então, Iosif, ele era conhecido ali como aquele que revela os segredos, Então, dentro dessa questão toda aí, ele era conhecido como Safinat Paneah. Safinat Paneah. Então, quando os irmãos de Iosif ouviam falar sobre o vice-faraó, o vice-governador, o vice-rei, quando era apenas como vice-rei, pronto, não queria dizer nada, no sentido hebraico do povo. E quando era falado sobre Safinat Paneah, então também mesma coisa.
Então ele não era conhecido como Iosif. Porque se ele fosse conhecido como Iosif ali para os egípcios e todas as nações que chegassem ali, automaticamente os irmãos saberiam que era o irmão deles. O Iosif que eles venderam como escravos. Então por isso eles não reconheceram a Iosif, eles não reconheceram o seu irmão quando eles foram levados à presença de José. Certo? Por quê? Porque quando chegou a noite e os seus funcionários, né, do governo levaram os relatórios para ele, então ele viu lá o nome dos seus 10 irmãos que entraram por portões diferentes. E como a ordem era para que fosse dito, fosse registrado o nome do pai e a procedência. Então, quando ele chega lá e vê 10 portões diferentes, cada um deles, a referência, filho de Iaco, da terra de Canaã. Então, Iosif viu o relatório, viu que eles entraram por 10 portões diferentes e não viu o nome de Beniamim. E aí, então, levantou a pulga atrás da orelha. Será que eles também venderam o meu irmão Beniamim como escravo aqui no Egito? E agora? Então Iosif disse, precisamos passar isso a limpo. E determinou que os 10 irmãos fossem levados à sua presença. Safenate Paneah, o vice-rei do Egito. Então nós vemos aí no capítulo 42, verso 8, onde fala que Iosif reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E aí, segundo os nossos mestres do ensinamento racídico, eles nos falam com referência a isso. Eles não o reconheceram. Ou seja, o pensamento racídico, ele diz que há, de fato, 2 tipos de tzadikim, 2 tipos de justos. Um é o eremita e o outro é o tzadik. O eremita, ele está dentro dos indivíduos justos de forma comum. Enquanto que o tzadik, né, ele está revelado ali como terrestre, né? É aquele espiritual, celestial, está aqui terrestre, né? Então, o tzadik eremita acha que este mundo atrapalha a sua união emocional com Deus. O mundo é profano, Deus é sublime. Assim, o tzadik eremita, ele evita interagir com os objetos e pessoas, ele se isola. Isolando-se em um lugar onde possa rezar, meditar e estudar sem ser incomodado. Então, esse é o tzadik eremita, é aquele que se isola de tudo e de todos, né? Então, é aquele famoso tzadik que diz, não me toque, não me rele, eu não toco, eu não relo, que não sei que lá, né? É aquele que tudo e todos é mundano, profano, e não posso ter contato com eles, não posso chegar perto deles, eu não posso interagir com eles, eu não posso me interagir com o mundo, com as coisas do mundo, porque tudo é profano. Então é o tzadik eremita, é aquele que se isola de tudo e de todos. E o segundo, o tzadik terrestre, por outro lado, está conectado com Deus de maneira muito mais forte, a ponto de o mundo não conseguir e nem poder contaminá-lo, né? Desviar sua consciência do divino. Este tzadik pode relacionar-se com o mundo em um nível mais básico e ainda permanecer totalmente envolvido em sua percepção de Deus. Quando o nosso Rebbe Menachem Mendel disse aos Hassidim, os seus devotos, os seus seguidores, para saírem da bolha, saírem do quadrado e irem às nações. Vocês vão sair aqui da nossa bolha, do nosso posicionamento de eremitas, isolados de tudo e de todos, só vivendo o nosso mundo.
Vocês agora vão sair daqui e vocês vão para o mundo profano, contaminado. Vocês vão para as nações onde os povos são idólatras, falam um monte de baboseiras. Vocês vão estar em contato com eles. Vocês vão estar lá no meio deles. Mas vocês são de tzadikim, terrestres, que têm uma conexão com Deus muito forte. E vocês não vão se deixar contaminar pelo mundo profano. Mas vocês vão refinar este mundo. Vocês não vão se deixar contaminar pela liberalidade ou libertinagem das pessoas, dos povos. Mas vocês vão refinar esses povos, as pessoas. Porque vocês vão levar para eles não a condenação, não a acusação. Vocês são isso, vocês são aquilo. Não. Vocês vão levar para eles a palavra do amor celestial, do amor divino, do Pai das misericórdias. Vocês vão falar para eles a respeito, consciência de Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Consciência de família, a família é tudo para você. Para valorizar a família. E a consciência de liberdade, onde você vai ter a opção de dizer sim ou não. Ou seja, vocês vão levar para eles o conhecimento de Deus, o conhecimento do monoteísmo e dessa forma o valor da família. E a liberdade, vocês têm a liberdade de escolher se querem servir a Deus ou não. Se querem valorizar a família ou não. Vocês vão levar a mensagem. E eles que vão decidir. Porque você, os seus Hassidim, dizia o Rebbe, vocês vão para refinar as nações, vocês vão para refinar os não-judeus, os Benei Noach, para que a centelha divina que há em cada ser humano seja, venha acender e fazer nesses corações, nestas almas, arder a chama viva de um amor fervente, apaixonado por Deus. E eles saíram. Desde 2012, o nosso Rav Yaakov Geranstad, emissário do nosso Rebbe, ousou assumir este papel de Benei Noach, de liderança de Benei Noach Brasil, e hoje nós estamos aí em todos os estados da federação, uma pessoa ou uma família no mínimo, mas tem, graças a Deus, está se multiplicando e vai continuar se multiplicando com o projeto Faratistá, que é o projeto da expansão, porque veio para ficar, para crescer e levar cada vez mais as pessoas a terem um porte modesto, simples, humilde, mas com grande amor por Deus e um grande amor pelas pessoas, para despertá-las pelo amor, amor a Deus, amor à família, amor à liberdade que Deus nos concedeu desde o princípio. Então, por isso, aqui, nós temos exatamente o espelho dos dois tipos de tzadikim. Os 10 irmãos eremitas, que se isolaram de tudo e de todos. E Yosef, o terrestre, forte conexão com Deus, no meio de toda a frivolidade, de toda a fragilidade humana, de toda a perversidade humana, de toda a libertinagem humana, de todo tipo de idolatria, ocultismo e companhia limitada. Mas a sua conexão com Deus mostrou que nós podemos
dar continuidade ao que o Rebbe Menachem Mendel disse aos seus Hassidim, os seus seguidores: vão purificar as nações, as pessoas, para que Mashiach se revele rapidamente em nossos dias, a qualquer momento mesmo. Amém. Vê. Amém. Então, por isso, amados, o nosso desafio é exatamente dentro desse campo aqui. Que nós não venhamos nos isolar, mas que nós venhamos cada vez mais nos fortalecer com Techuvá, Tefilot, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e as suas ramificações, e de Sedaká. Pare de perder tempo com questões de ocultismo, com questões como será a vida após a morte. Pare de perder tempo sobre a questão de pelo em ovo, entre outras coisas. Faça o básico, que é o desafio para os tzadikim terrestres. Conexão forte com Deus, para fazer o essencial. O nosso essencial é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Baseado no quê? Na Techuvá, nas preces diárias, no estudo da Torá, naquilo que é pertinente aos Benei Noach, as 7 leis de Noah e as suas ramificações, a de Sedaká. E pare de ficar procurando pelo em ovo. Vida após a morte, reencarnação, patati, patatá, né? Qual que é o nome do anjo e do anjo não sei das quantas que ele fazia isso ou fazia aquilo. Não destoa, não perca o foco. Você é inteligente, por isso, ouça, escute, digira e faça o que é certo. Ok? Amanhã, pela graça bendita de Hashem, estaremos de volta. Vamos em frente. Lembre-se que temos hoje a nossa 4ª noite, unindo o espiritual com o humano para refinar o mundo, refinar as nossas vidas e refinar o mundo, para que, de fato, sejamos esta última geração para vermos a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach a qualquer momento. Amém, vem amém. Até amanhã. Shalom, shalom.